Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós estamos em uma preparação assídua para o seu concurso público. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, para você que está chegando agora, todas as aulas do canal do Desafiando Concursos são gratuitas. A única coisa que eu vendo para poder ajudar aqui o canal, que graças a Deus está em crescimento, como vocês podem ver, são vender esses materiais que eu uso aqui nas aulas, como por exemplo esse mapa mental que vocês estão vendo nas aulas, todo esse conteúdo por um valor apenas de R$ 10, ok? Vou deixar na descrição o contato do WhatsApp do curso, tá bom? Mas se você quiser colocar aqui nos comentários, eu quero material, desejo adquirir o material, você pode ficar à vontade. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas é mesmo se você quiser adquirir para fazer as suas anotações e também para poder estar ajudando aqui o canal, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos então voltar para a nossa aula. Fechamos a nossa quarta aula com esse mapinha mental muito bacana que eu fiz para vocês. E nós estamos falando do quê? Exercício. Falamos de posse e agora estamos falando do exercício que vem posterior à posse, tá, pessoal? Vamos lá, então, para o artigo 39. Diz o seguinte, ó, artigo 39. Falamos na última aula acerca de lotação, tá? Você pode falar, Rebeca, mas o que é lotação? Lotação, pessoal, o que você tem? Um número de cargos estabelecidos para cada repartição. Ou seja, então é aquele, vamos dizer assim, aquele número, tá? Aí você tem ali o Zezinho, por exemplo, dentro daquela repartição, obedecendo aquela lotação, tá? Aquele número na repartição ou serviço. O artigo 40, ele vai falar o seguinte, ó, nenhum funcionário, a regra é, nenhum funcionário pode se ausentar do município para estudo ou missão com ou sem os cofres públicos, sem autorização ou designação do prefeito. Ou seja, o Zezinho pode se afastar do município, se ausentar do município? Pode. Só que ele pode se afastar por eu quero me afastar. Não, isso ele não pode. Ele precisa de autorização. Estudo ou qualquer outra missão de qualquer natureza. Artigo 41. Salvo, ou seja, ali na exceção, salvo o caso de absoluta conveniência, a juízo do prefeito, ou seja, conveniência aqui da que, gente? Da administração. Nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem exercer outra, senão depois de decorrido 4 anos de efetivo exercício, contando da data do regresso. Ou seja, salvo da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, o Zezinho pode permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município? Não, não pode. Ele pode exercer outra enquanto não tiver decorrido ali 4 anos de efetivo exercício? Não. Esperar 4 anos. Ok? Muito cuidado com essas regrinhas, porque, por exemplo, vou admitir na sua prova. Não será autorizada a permanência do funcionário por mais de 2 anos em função fora do município, sem exceção, por exemplo. Ok? Ou também, pensando aqui, me lembrei, ou também, cuidado quando o artigo trabalhar com números. Zezinho não poderá permanecer por mais de 4 anos em missão. Por mais de 4 anos, não por mais de 2 anos. Cuidado com isso, tá? Bom, vamos lá. Artigo 43. O órgão do pessoal. Peraí, pessoal, só um minutinho, pronto. Comunicará
obrigatoriamente ao Instituto de Previdência. O que vai informar ao Instituto de Previdência? O nome do funcionário nomeado, o cargo, né, para o qual ele foi nomeado, qual é o padrão de vencimento, o número do registro, a data de início do exercício e a idade dele. Nossa, para que isso tanta coisa, Rebeca? Qual que é a finalidade disso tudo? Na inscrição no rol dos contribuintes obrigatórios da referida autarquia. Parágrafo único. A comunicação de que trata esse artigo, ou seja, a comunicação ao Instituto, ela deverá ser feita até 15 dias após a data do exercício do funcionário. Fechou, pessoal? Bom, vamos aqui pular alguns artigos, porque eu quero falar com vocês acerca da função gratificada. Como eu falei para vocês na nossa quarta aula, é importante que vocês posteriormente venham dar, né, essa lida, essa olhada no estatuto. Sim. É possível passar pelo estatuto todo em aulas? Sim, é possível. Só que teríamos que ter um tempo maior, visto que nós iremos passar por toda a parte de legislação. Então, tem direito penal, processo civil, tudo isso nós vamos passar. Então, nós otimizamos o nosso tempo, mas você depois pode dar. Eu sei que você tem várias matérias para olhar, tá bom? Mas vamos tentando aqui passar por o máximo que nós conseguimos. Bom, função gratificada. O artigo 70 diz o seguinte: que a função gratificada é instituída em lei. Cuidado, porque o examinador gosta de colocar um decreto. Deixa eu desligar aqui, gente. Ligar a chave da caneta. Mas ela dá uma travadinha, né? Quando da pilha. Resolução. Ó. Resolução, tá? Qual a finalidade da função gratificada? Para atender a encargos de chefia e outros que não exijam a criação de cargo, ou seja, a função gratificada é isso aqui, por exemplo. Isso aqui precisa ser exercido, tá? Vamos pensar aqui, essa função aqui. Peraí, gente. Essa função, tá? Essa função. Só que essa função precisa ser exercida, só que não se vê a necessidade da criação de um cargo público para exercer aquela função. Aí você tem o que então? Ah, vamos fazer o seguinte, então, vamos colocá-la aqui como função gratificada. Função gratificada. Ok? Bom, agora, como que funciona o desempenho? O artigo 71 diz que o desempenho dessa função será atribuído ao funcionário mediante ato expresso. Vamos lá. Artigo 72. A gratificação dessa função, ela será percebida cumulativamente com os vencimentos do cargo. Já o parágrafo único diz o seguinte: não perderá a gratificação. Aqui se refere esse artigo funcionário que se ausentar, seja por motivo de férias, luto, casamento, licença-prêmio, júri e acidente, em serviço ou doença profissional. Então, não perde essa gratificação se, eventualmente, o funcionário se ausentar por motivo de férias, casamento, luto, licença, júri, né? Que você tem uma convocação, ok? Artigo 75. O exercício dessa função, como que funciona? O exercício da função gratificada durante 5 anos consecutivos ou não, ainda que iniciado antes dessa lei,
importará na incorporação de maior gratificação. Parágrafo 1º. O funcionário nomeado para exercer em substituição cargo de padrão superior não terá interrompida a contagem do prazo previsto nesse artigo, desde que tenha exercido a função por 6 meses consecutivos. E o parágrafo 2º. O funcionário que tiver incorporado aos vencimentos em função gratificada, ele estará sempre à disposição para o desempenho dos encargos a ela correspondentes, perdendo-se na hipótese de negar-se a desempenhá-los. Então, obviamente, se não desempenhar, você tem essa perda. Aí você pode falar, Rebeca, qual a diferença? O que é vencimento? O que é remuneração? Vamos lá. Eu gosto muito da definição dos artigos 40 e 41 da Lei 8.112. O que trata a Lei 8.112? A lei dos servidores públicos. Ou seja, o artigo 40 fala que vencimento é uma retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado aonde? Na lei. Esse é o vencimento. Ele é básico ou padrão, tem o seu valor fixado em lei, é ali o salário do servidor, e ele é irredutível, porque o seu valor está fixado na lei. Já a remuneração é o vencimento, então aqui, ó, o vencimento mais aqui as vantagens pecuniárias. Ok? Então, a remuneração, vantagem, mais ali, no caso, o vencimento, né? Mais vantagens, são ali as parcelas extras. É redutível? É redutível. E você tem vantagens pecuniárias. O vencimento é irredutível, mas a remuneração é redutível. Ok, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Bom, agora começa um assunto que eu gosto de falar dele. Vacância. O que é vacância? Vacância, pessoal, nada mais é do que vago, vazio, enfim. Pensa o seguinte: você tem o cargo A. O cargo A é exercido pelo nosso querido Zezinho, tá? Só que Zezinho, ele é exonerado do cargo A. Zezinho foi exonerado. O que vai acontecer? Ah, Rebeca, o cargo é exonerado junto com ele. Não, o cargo não é exonerado junto com ele. O Zezinho, ele foi exonerado, não o cargo. O cargo que Zezinho ocupar, ele fica o quê? Vazio. Até que eu venha, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho ali um servidor que estava em disponibilidade, ele vai lá e ocupa, então, passa a ocupar o cargo A. Mas o Zezinho saiu, foi exonerado. Então, o cargo fica vago. Se eu falo, então, que o cargo fica vago, eu tenho hipóteses em que o cargo vai ficar vazio. Concorda comigo? Primeiro exemplo do artigo 77, inciso 1º, exoneração. Então, o Zezinho foi exonerado. Demissão. Temos também o caso de promoção. Ah, é, Beto? Sim. Se o Zezinho é promovido, ele sai daqui, é promovido. Então, o cargo dele vai ficar vazio. Concorda? Pensa lá no seu trabalho. Se você é promovido, você não vai sair do cargo que você estava ocupando, por exemplo? Você vai, você foi promovido, você subiu de nível, você foi promovido a um cargo superior. O que você exercia vai ficar o quê? Temporariamente? Vazio até que outra pessoa seja colocada no lugar. Transferência. Se o Zezinho for transferido de uma repartição para outra,
O cargo que ele exercia na repartição anterior ficará vazio. A aposentadoria, o Zezinho se aposentou. O cargo fica vazio. Nomeação para outro cargo, a mesma coisa. E o último aqui, falecimento. Vamos imaginar que o Zezinho faleceu. Se ele faleceu, o que vai acontecer com o cargo dele? Vai ficar vago. E aqui, eu trouxe para vocês quando que dar-se-á a exoneração. Se a exoneração ela é a primeira hipótese e a demissão é a segunda, então tem os casos e motivos por que o Zezinho foi exonerado ou demitido. Primeiro ponto, a exoneração ela pode decorrer de um pedido do funcionário, ou seja, ele expressou a sua vontade, ele pediu para ser exonerado. Pode também a critério do prefeito quando eu estiver falando do cargo de comissão. Por que, Rebeca? Porque cargo de comissão você tem, melhor fazer de outro jeito. Você tem aqui, ó, livre. Livre o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Exoneração. Ok? Então, o cargo em comissão, de acordo lá com o artigo 37 da Constituição, nos seus incisos, comissão, você não precisa de uma prévia habilitação em concurso público. Ou seja, o prefeito ele pode nomear e ele pode exonerar, tá? Ou a exoneração ela será dada quando o funcionário não satisfizer os requisitos do estágio probatório. Como assim? Zezinho, coitado do Zezinho, né? Eu só vem Zezinho na minha mente. Já tentei usar Mévio, não fica legal? Zezinho. O Zezinho, ele, poxa, não foi aprovado no estágio probatório. Não foi. Zezinho não era assíduo, tinha ali, né? Enfim, não tinha disciplina, não deu certo, não deu. Infelizmente, não passou no estágio probatório. O que vai acontecer com ele? Ele será exonerado. Exonerado. Rebeca, mas ele não estava em estágio probatório? Sim, mas o estágio probatório é efetivo exercício. Efetivo exercício, exoneração. Não tenha na mente que estágio probatório é um período que é um estágio igual a pessoa estuda e está fazendo estágio. Não. O estágio probatório é o efetivo exercício de 3 anos. Não, gente, exerce o exercício? Essa ficou bacana. Exerce o exercício. Exerce o cargo de forma natural, normal. Só que ele está em um período de avaliação. Por isso que se ele não for aprovado, ele é exonerado. Exemplo. O funcionário, igual aqui no inciso 4, não entrou em exercício dentro do prazo legal. Ele será exonerado. Por exemplo, a exoneração ali de uma pessoa que já está há muito tempo, por exemplo. Ele está em efetivo exercício, não está? Qual é a diferença dele para o estágio probatório? Esse estágio probatório você teria uma avaliação periódica para ele ganhar a estabilidade, tá bom? Nós vimos também, lá na parte do exercício, se o Zezinho não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei, o que vai acontecer? O Zezinho precisa numerar. Agora, e a demissão? A demissão ela é aplicada como penalidade. Por quê? Se eu estou falando de processo disciplinar. Então, a demissão, pessoal, ela é uma espécie de penalidade decorrente decorrente o PAD, que é o processo administrativo disciplinar.
Então, a penalidade, aqui nesse caso, você tem o quê? Demissão, ok? Bom, a vacância da função gratificada decorre da dispensa a pedido, então o funcionário pediu. Essa dispensa a critério da autoridade a quem couber a designação ou a destituição. Bom, agora nós vamos falar do tempo de serviço. O artigo 79 diz o seguinte, que a apuração do tempo de serviço será feita em quê? Em dias. Parágrafo único. O número de dias será convertido em anos, considerando-se ano período de 365 dias. Então, a apuração do tempo é feito em quê? Em dias. Só que depois o número de dias será convertido que em anos, considerando o ano período de quantos dias? 365 dias. Tá? Bom, artigo 80. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado em virtude de, ou seja, eu ainda estarei considerando como ali efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver ausente, ele estiver afastado. Porém, quais são esses casos? Férias, casamento de até 8 dias, né? Esse período. Luto, cuidado. Cuidado, cuidado. Vou até centralizar aqui. Ó, cuidado. Até centralizar aqui os meus olhos na cama. Luto, o falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão. São quantos dias? 8 dias. Então, luto, o falecimento do cônjuge, tá? Então vamos lá, o Zezinho é casado. Cônjuge, do filho, do pai ou da mãe e irmão. 8 dias. Agora, luto pelo falecimento dos avós, netos, sogro, sogra, padrasto ou madrasta. Até quantos dias? 2 dias. Então, se o padrasto daquele funcionário faleceu, quantos dias de luto desse afastamento? 2 dias. Se foi o irmão do funcionário que faleceu, quantos dias? 8 dias. Se foi o avô, a avó daquele funcionário, 8 ou 2 dias? 2 dias, tá? 5. Exercício da função gratificada ou do cargo de promovido em comissão, inclusive em autarquia. 6. Exercício de mandatos em cargos de entidades autárquicas ou paraestatais por eleição ou nomeação. Convocação para serviço militar ou estágio na onde? Nas Forças Armadas, desde que provada a impossibilidade de prestação do serviço junto ao tipo de guerra local e verificada a incompatibilidade de horários. Então, ou seja, quando nenhuma outra forma for possível, né? 8. O júri e outros serviços obrigatórios, que nós sabemos, né, gente? O júri é obrigatório, outros serviços também. 9. Licença por haver sido acidentado em exercício ou atacado de uma doença profissional. Ou seja, essa licença, no caso de você ter ali, vamos pensar assim, o nexo causal. O que é nexo causal? Olha aqui, ó, essa pessoinha caindo aqui.
O Mévio, vamos mudar um pouquinho, vamos deixar o Zezinho descansar um pouquinho. O Mévio, ele caiu da escada no exercício das suas atribuições. Então você tem um nexo. Ele se acidentou em serviço. Se ele não, por exemplo, né? Se ele não estivesse exercendo aquele exercício, ele não teria se acidentado, tá? Licença a funcionária gestante e licença prêmio, tá? Vamos lá. 12. Emissão ou estudo de interesse do município em outros pontos do território, quando o afastamento tiver sido expressamente autorizados pelo prefeito, tá? Porque o que nós vimos na nossa quarta aula? Que para missão de estudos ou estudos, pode haver o afastamento? Pode, porém esse afastamento precisa ser expressamente autorizado pelo prefeito. 13. Participação em delegações esportivas ou culturais, devidamente também autorizadas pelo prefeito. E 15. O desempenho de mandato executivo ou legislativo da União, do Estado de São Paulo, no município de São Bernardo do Campo. Tá? 15. Exercício da função ao cargo de confiança. 16. Afastamento por processo disciplinar. Se o funcionário for declarado inocente, ou se a punição se limitar à pena de repressão, ou seja, ele fica ali afastado. 17. Prisão se ocorrer ao final da soltura. Perdão, prisão se ocorrer ao final da soltura, por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida ou improcedência da imputação. É o que foi imputado aí. Vamos lá. 18. Exercício de função em sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista faz parte do que, gente? Da administração pública indireta, ok? 19. O tempo que o funcionário permanecer em disponibilidade remunerada. Como assim? Por exemplo, esse aqui é o cargo A. O Zezinho voltou à cena. Zezinho. O Zezinho, ele tinha sido demitido, né? Problemada toda. Só que Zezinho volta, tá? Foi revogado, Zezinho voltou. Só que até Zezinho ter voltado, o cargo A não ia ficar, né, sem ninguém. Quem ficou exercendo? O Mévio. O Mévio. Só que aí, Zezinho voltou, aí Mévio falou, poxa, já era. Mévio voltou a exercer o cargo, perdão, Zezinho voltou a exercer o cargo, e o Mévio, ele fica em quê? Em disponibilidade. Esperando, certo? Ele fica ali disponibilidade. Permanece em disponibilidade até que ele venha a ser aproveitado. É o aproveitamento. E aqui, o inciso 20, o afastamento previsto no artigo 147. Mas o que está disposto no artigo 147? Diz o seguinte, que ao funcionário estudante será concedida autorização para ausentar-se do expediente da repartição nos dias em que se realizarem provas parciais ou finais. Então, Zezinho é funcionário e estuda. Só que Zezinho está nas provas finais dele. O que vai acontecer? Ele vai sair mal na prova? Não. Será concedida a autorização para que ele venha se ausentar para realizar as suas provas no qual ele precisa realizar. Ok? Vamos lá. Pulando aqui o slide. Artigo 83. É vedada, ou seja, proibida a acumulação de tempo concorrente ou simultaneamente
prestado em 2 ou mais cargos de função da União, Estados, território, município e autarquias. E artigo 84, não será computado para nenhum efeito tempo de serviço gratuito, ok? Bom, vocês vão ver esse barulho, pessoal, é a caneta que vai passando aqui na mesa, tá? Bom, visto tudo isso, trouxe para vocês aqui algumas questões muito boas de se treinar. Bora lá? VUNESP. Ó, presta atenção. Aqui também trouxe várias questões, tá, gente? Eu sempre vou tentar ali ser bem assim, como que eu posso dizer? Mesclar bastante as questões, tá? Misturar bastante as questões. Por onde eu pego aqui parte das questões, principalmente quando tem referência do site que concursos, tá bom? O servidor que, no período de estágio probatório, ó, 3 anos, ficar em licença para tratamento de saúde por mais de 30 dias, passará por uma avaliação de junta médica, visando verificar se ele está apto para exercer a função do cargo. Então, de acordo com a Lei 1729, se considerado inapto, o que vai acontecer com ele? Então, o servidor, durante o estágio probatório, infelizmente ele foi em licença para tratamento de saúde por mais de 30 dias. Passou por uma avaliação, porém ficou apto, por exemplo, né? Que ele não pode mais exercer a função que ele exercia. Ele se tornou inapto. O que vai acontecer com ele? Vai ser posto em disponibilidade? O que você acha? Vai ser afastado do cargo para tratamento médico? Será readaptado com vencimento integral? Dispensado, resguardado os direitos ou exonerado? E aí? O que você acha? Letra? Você acha aí? Letra E. Exonerado. E disponibilidade, ele está inapto, gente. Será exonerado. Afastado? Não. Readaptado? Não. O que é readaptação? É um caso de provimento derivado. Ok? É o caso em que, eventualmente, por exemplo, o servidor poderia ser readaptado se, vamos imaginar, sofreu um acidente exercendo aquele cargo. Ah, não, mas ele pode ser readaptado por um cargo que venha a ser compatível com as suas limitações. Ok, mas no caso aqui não, foi considerado inapto para o exercício. Ele vai ser exonerado. Mesmo ele sendo exonerado, o direito à ampla defesa e contraditório serão garantidos, tá? Ou seja, ele pode se utilizar de todos os meios legais para se defender e ele pode também contradizer aquilo que está sendo dito. Então, ele vai se utilizar dos seus direitos de ampla defesa e o contraditório, tá? Bom, está aqui, deixei referência para vocês, tá? Artigo 23, parágrafo 8º, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Nos termos do disposto da Lei 1729, o Estatuto do Servidor de São Bernardo do Campo, assinar a alternativa correta a respeito do quê? Da função gratificada. Presta atenção. Ano 2018 foi cobrado pela Unesp para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Por isso eu quis passar com vocês pela função gratificada. Percebeu? Percebeu? Letra A. É instituída em lei para atender a encargos de chefia e outros que exijam a criação? Não, gente.
que não exijam. Entendeu o exemplo, né? Ah, não, tem esse encargo aqui, poxa, mas não ter que criar vai a função gratificar. B. O funcionário afastado por motivo de doença perde o direito à gratificação? C. Então, aqui eu estou procurando a alternativa correta. Não perderá o direito à gratificação funcionário que se ausentar, dentre outros, por férias, luto, licença, prêmio, júri. D. O exercício da função por pelo menos 10 anos consecutivos ou não dará direito ao funcionário de incorporar a gratificação de maior valor? Ou o funcionário que tiver incorporado gratificação em seus vencimentos não poderá recusar substituição para cargo de padrão inferior ou superior? O que você acha? Quais dessas alternativas estão corretas? E aí? Letra C. Foi o que nós vimos. Eu falei do júri, né? Ele não perde o direito. A gratificação, se eu estiver falando de ausência, o férias, luto, casamento, licença-prêmio e júri, tá? Ali, artigo 72, parágrafo 1. Bom, aqui também foi da VUNESP. É a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário pelo exercício das atribuições inerentes ao cargo. Também foi uma questão cobrada pela VUNESP. Essa definição, dada pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do município, refere-se a... Falamos, né? Eu ainda mencionei o artigo 40 da Lei 8.112. Vamos aqui anotar uns pontos, ó. Deixa eu pegar aqui minha caneta que sumiu. Retribuição. Retribuição básica. Outro ponto. Fixada em lei. Terceiro ponto. Paga mensalmente pelo exercício e as atribuições. E aí? Remuneração? Funcionalismo? Classes remuneradas? Vencimento ou incentivo de cargo? Estamos falando do vencimento. Essa retribuição. Ok? Fechou, pessoal? Viu como que alguns pontos são importantes e são coisas tão simples, gente? Por isso que é muito importante passar por esses pontos, tá? Acerca da posse, vimos isso? Vimos. Assinale a alternativa correta. Letra A. Posse, gente, deixa eu ver aqui, mas meu microfone não está caindo. Posse é o período de 3 anos de efetivo exercício do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo? Não! Essa definição é do estágio probatório, ok? B. A posse deverá verificar-se no prazo de 3 dias contados da publicação do ato de nomeação? Não sei, vamos ver. Os habilitados em concurso nomeados, quando chamados à prestação de serviço militar incorporados à tropa, terão prazo de posse prorrogado mediante requerimento até 30 dias contados da data da desincorporação? Ou letra D, o diretor do departamento não é competente para dar posse? E aí? Qual que está correta? Letra B. Primeiro, você tem a definição de estágio probatório na letra A. Na letra C, você tem 15 dias e não 30. E de acordo com o artigo 29, sim, o diretor do Departamento do RH de Recursos Humanos, sim, é competente para dar posse. Ok?
Bom, com base no exercício disposto no capítulo 4 do Estatuto do Servidor, assinar a alternativa correta. Letra A. Ao chefe da repartição para onde for designado o funcionário, compete-lhe dar exercício. B. O funcionário poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza? Neste caso, independentemente da autorização? Não, gente, depende de autorização. Errado. C. O órgão do pessoal comunicará optativamente? Não, é obrigatoriamente. Então, e nem adianta mais. E letra D, nem todas estão corretas. Nesse caso, a que se salvou aqui foi a letra A, a alternativa correta da nossa questão. Ok, pessoal? Vamos lá. Precisa, é obrigatório, nós temos apenas uma correta. Outra questão. Vamos ver o que vem agora. Vou esperar aqui carregar o slide. É instituída em lei para atender a encargos de chefia e outros que não exijam a criação de cargo. Esta definição relaciona-se a estágio probatório? Não. Estabilidade? Negativa. Vacância? Não, gente. Função gratificada, tá? Letra D de dado, ok? Artigo 70, tá? Vamos lá. Mais uma questão. A exoneração, a demissão e a promoção são casos de quê? Exoneração, exoneração, demissão ou promoção são casos de quê? Transferência? Não, transferência é um caso de provimento derivado. Readaptação? Também não. Estabilidade é o que vem pós o estágio probatório. Gente, deixa eu apagar aqui que a minha letra hoje ela está bem feinha. Pós-estágio probatório. Bom, nesse caso aqui, eu estou falando do quê? De vacância. São casos em que o cargo ele vai ficar o quê? Vago. Lá no artigo 77 do Estatuto. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Foi feito com muito carinho para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Te espero aqui, o Desafio no Concurso te espera para a nossa quinta aula. E fica aqui um versículo que eu amo, gente, sempre coloco para nos dar força. Até aqui nos ajudou o Senhor e assim vai continuar. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e para a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.